Todas as mulheres são um mistério a ser descoberto. Este CD foi concebido para te ensinar tudo o que precisas de saber sobre como seduzir a mulher dos teus sonhos. O tempo em que a arte da sedução e os sedutores eram vistos com desconfiança já passou. O tempo das frases de engate, de te sujeitares aos testes das mulheres, de ficares apenas pelo contacto visual ou de lhes pagares uma bebida, já acabou. Essas coisas já não se usam. São do tempo dos nossos pais. Uma das coisas que mais pode destruir o teu jogo é a tua atitude negativa para contigo mesmo ou para com as miúdas ou mulheres. É uma coisa com a qual tens de ter muito cuidado, porque as pessoas pressentem essa atitude, especialmente as mulheres. Um dos maiores erros que podes cometer é pensares que ela é linda demais e que tu não a mereces. Se tentares aproximar-te de uma mulher com essa atitude, não importa o quanto tentes esconder, vai sempre ser óbvio. Uma linguagem corporal fechada vai revelar essa tua atitude e vais ver destruídas todas as tuas hipóteses com a miúda. Porquê? Porque se quando estás a falar com ela, estás a pensar que não a mereces, ela vai pressentir que é isso mesmo que tu pensas e vai começar a acreditar no mesmo. Então o jogo para ti está acabado. Não a mereces e por isso ela vai-te dispensar. Tudo começa contigo. Por exemplo, se um tipo aborda uma miúda com a atitude "És uma sortuda por estares comigo", depois de alguns minutos, ela vai ter essa atitude interiorizada e vai começar a acreditar verdadeiramente nisso. E imagina, ela vai mesmo pensar que é uma sortuda se dormir com o tipo. Ela vai começar a sentir-se atraída por ele. Isto está sempre a acontecer à nossa volta. Se pensas que és um fracassado e que não prestas com as mulheres, por que é que achas que as outras pessoas vão pensar diferente? Por que é que achas que ela vai pensar diferente? Isto é tão óbvio nas discotecas onde as miúdas são abordadas a cada minuto e por isso precisam de identificar o mais cedo possível os fracassados, os tipos que não as atraem. Na maioria das vezes, elas nem falam com esses tipos. Só pelo seu aspecto ou pela maneira como se movimentam, descobrem logo que tipo de homem é. Por isso, sempre que fores rejeitado, significa que não transmitiste poder e confiança suficientes. Não transmitiste que tu é que és o prémio. Há alguns dias atrás, uma miúda disse-me: "Eu já sou insegura o suficiente. Não preciso de outra pessoa insegura do meu lado." A matriz social. Provavelmente já viste o filme The Matrix. Este filme é muito importante para se entender como a nossa sociedade funciona. Se ainda não o viste, sugiro que o alugues e depois de o veres vais entender tudo muito melhor. E vais aprender mais facilmente o que te vamos ensinar nestes CDs. Todos sabemos que o sexo vende tudo. A sociedade controla-nos de imensas formas, de modo a que nos tornemos todos uns carneirinhos para servir melhor a sociedade. O sexo é apenas uma maneira de conseguir isso. Uma grande parte do controlo é feita através da lavagem cerebral, de forma a tornar as pessoas tristes e frustradas. E porquê? Porque não podes controlar as pessoas que estão felizes. Se estás feliz, não vais comprar coisas, não vais procurar ajuda, não vais procurar felicidade. Enquanto pensas nos teus problemas, enquanto pensas que estás cheio de problemas na tua vida, é garantido que vais trabalhar para ganhares dinheiro, para que com esse dinheiro possas comprar felicidade. A religião, a educação, a televisão e os anúncios estão sempre a tentar manter-te frustrado para te venderem cada vez mais coisas. A sua estratégia principal é criar um problema para venderem a solução. Esses problemas podem até não existir, mas não importa. Por exemplo, repara no homem e na mulher. Ambos querem sexo, querem estar juntos porque isso os faz felizes. E claro que quando alguém está feliz, não pensa nos seus problemas. Não precisa de mais dinheiro. Está feliz. Essa pessoa não vai trabalhar tanto como trabalha uma pessoa infeliz para obter a sua felicidade. Durante milhões de anos, os homens e mulheres estiveram juntos sem nada que os separasse.
Nada os impedia de se conhecerem um ao outro, mas nos últimos 20 anos alguém criou algo entre a mulher e o homem. Um espaço vazio entre eles. Um espaço onde eles vão conseguir vender tudo. É por isso que os separam. Há um espaço vazio onde eles vão vender coisas. Por exemplo, se estás sozinho, compras isto. É impressionante como eles tornam as mulheres frustradas e infelizes ao transmitirem certas mensagens através da televisão, jornais ou revistas como a Cosmo. Mensagens nas quais transmitem que elas não são bonitas o suficiente e onde dizem como se devem parecer se querem ser desejadas pelos homens. Vê uma revista Cosmopolitan e vais confirmar o que eu estou a dizer. Claro que a maioria das mulheres sente-se mesmo infeliz porque não consegue ser assim. Como todos sabemos, na nossa sociedade, a beleza é igual a dinheiro. Com muito dinheiro, podemos ter acesso a cirurgias plásticas, podemos vestir roupas caras e ser atraentes. Isto significa que se uma mulher quer um gajo bom, precisa de se pôr bonita e atraente. E para conseguir dinheiro para isso, tem de se matar a trabalhar. As mulheres estão constantemente infelizes, porque a moda está sempre a mudar e elas são obrigadas a comprar um novo par de sapatos, uma nova mala ou roupas novas, porque o que elas têm já não está na moda. Por isso, se querem parecer bonitas, têm de adotar este novo estilo para esta estação. Isto custa imenso dinheiro. Também detesto esta mensagem subliminar que é transmitida às mulheres. Quanto mais bonita estiveres, melhor é o gajo que tu mereces. É assim que os média criam nelas uma falsa confiança. Se te vestires assim, vais ficar tão bonita que todos os tipos deste planeta te vão desejar. E todas as mulheres neste planeta querem ser bonitas, não só por causa dos homens e das outras mulheres, mas também por si mesmas. Por isso é muito fácil vender-lhes alguma coisa. Se reparares na indústria por detrás da beleza feminina, vais perceber que o problema é ainda mais profundo. Pensa na maquilhagem, no cabeleireiro, nos sapatos, perfumes, roupas e em todas as outras coisas que elas são obrigadas a comprar para ficarem bonitas. Essas coisas mudam todas as estações. Por isso, se uma mulher quer ficar no top, tem de gastar imenso dinheiro. E o que é a beleza? A resposta para essa questão é diferente de cultura para cultura. Por exemplo, há 10 anos, criaram a noção que as mulheres com curvas, peitos grandes e as medidas 86, 60, 86 eram sexy. Este era um modelo para o termo sexy. Fizeram uma lavagem cerebral a toda uma geração e criaram nas suas cabeças um modelo de mulher bonita. Acho que a Pamela Anderson foi o ícone dessa geração. Este modelo mudou nos últimos 10 anos e neste momento estão a promover por toda a parte aquelas modelos muito magrinhas, modelos esqueléticas com peitos pequenos. Não admira que muitas miúdas se tornem anoréticas ao tentarem ficar como elas, nesta nova geração de miúdos, nas quais a sociedade vai programar os seus cérebros. Por isso, o que é sexy para nós é aquilo que a sociedade nos faz acreditar que é sexy. Por exemplo, em alguns sítios deste planeta, ser gordo é atraente. E quanto mais gordo fores, mais bonito és, porque significa que és saudável, que tens dinheiro, significa que tens algo para comer. Na nossa cultura, a sociedade deposita um grande valor nas mulheres bonitas e liga a felicidade dos homens às mulheres atraentes. Mas também relaciona essa felicidade com aquilo que eles precisam de comprar para conseguir mulheres bonitas. Como? Repara nos anúncios, nas ruas ou nas revistas. Vais ver a imagem de um carro caro e, ao lado, uma gaja boa. Ou outro produto qualquer muito caro, como um Rolex ou um fato Armani, e ao lado, uma gaja boa. Isto é pura e simplesmente lavagem cerebral. Se queres esta miúda, compra isto. Para além disso, se leres uma das revistas mais populares a nível mundial, a Playboy, vais reparar que tem uma estrutura. Uma modelo muito atraente num lado da revista e o que tens de comprar para conseguir miúdas como essa do outro lado, como televisores de plasma, carros caros e todas as outras coisas que precisas de comprar para criares uma falsa confiança. Esta é a programação básica que eles fazem. E tu tens de trabalhar sempre mais para conseguir todas essas coisas. E mesmo quando compras um carro caro e todas essas coisas que a sociedade te diz que tens de ter, isso não vai garantir que vais conseguir a miúda.
Eu conheço um tipo que tem todas essas coisas e mesmo assim não consegue levar as miúdas para a cama. Porquê? Porque ainda não tem a confiança necessária para abordar uma miúda que não conheça numa discoteca. E ela não o quer abordar porque o seu ego não lhe o permite. No entanto, tenho de dizer que quando podes comprar todas essas coisas e tens muito dinheiro, isso vai dar-te muita confiança. De algum modo, tu sentes-te o prémio e sentes que elas precisam de ti. E isso atrai as mulheres mais do que qualquer outra coisa. É exatamente este tipo de atitude que deves ter. Mas eu vou dar-te as boas notícias. Não precisas de ter todas essas coisas. Dinheiro, carros, para teres essa confiança. Só tens de te comportar como se fosses um tipo assim e as pessoas vão te ver como se fosse um deles. Mas falaremos disto detalhadamente mais adiante. A sociedade diz-te que o teu último objetivo é conseguires uma miúda bonita. E isso é mais importante do que conseguires um carro, uma casa ou um emprego. Porque mesmo que tenhas uma boa casa, um bom emprego e um carro caro, mesmo assim vais-te sentir sozinho se não houver uma mulher na tua vida. A estrutura de vida de um tipo comum é: acaba o curso, muda-se para um apartamento comum, tem um carro comum e um emprego razoável, mas trabalha cada vez mais para conseguir um emprego melhor, para poder comprar uma casa melhor para viver e um carro melhor para conduzir e vestir-se melhor, para que no final possa atrair miúdas mais bonitas e levá-las a uma relação. Ele passa o seu tempo a trabalhar para ganhar cada vez mais dinheiro, para comprar as coisas que o farão feliz e espera conseguir algumas dessas coisas para seduzir uma mulher bonita. Por outro lado, quando uma mulher comum acaba o curso, arranja um emprego e investe grande parte do seu salário mensal na sua beleza e vai trabalhar cada vez mais para ganhar mais dinheiro para o poder investir na sua aparência, porque quanto mais bonita estiver, melhor vai ser o homem que ela vai atrair. Um tipo com mais dinheiro, com um bom carro, um tipo que lhe pode dar um bom estilo de vida. Já estive com miúdas que gastam 90% do salário na sua aparência. Salões de beleza, solários, sapatos novos, uma carteira nova. Tudo o que as faz felizes. Mas infelizmente é apenas felicidade temporária. E no próximo mês começa tudo de novo. Deste modo, o que a sociedade lhes vende é um sentimento temporário de felicidade. Vende um sentimento. E um sentimento é o melhor produto que se pode vender. Há uma razão pela qual se chama matriz. Porque a nossa sociedade se baseia em regras. Por exemplo, a indústria da beleza só existe se, e só se, uma mulher se sentir infeliz com a sua aparência. Se alguém espalhar a mensagem que não importa ser-se gorda e feia, o que vai acontecer é que a indústria da beleza vai cair em desgraça muito depressa. É por isso que essa indústria mantém as mulheres permanentemente frustradas com a beleza das modelos que exibe. É a razão principal pela qual as mulheres se sentem infelizes. Vou-te contar uma história sobre mim e um velho amigo, sobre como tudo se costumava passar. Nós fazíamos questão de não gastar dinheiro em miúdas quando saíamos. Éramos os piores clientes do país. Saíamos e pedíamos um copo de água e conseguíamos sempre as miúdas mais atraentes da discoteca. Não gastávamos dinheiro nenhum e vestíamos-nos sem qualquer cuidado. Não bebíamos cocktails, nem pagávamos entrada porque conhecíamos toda a gente. E levávamos sempre as melhores miúdas para casa. Miúdas que cozinhavam para nós, que nos limpavam a casa, que nos levavam de um lado para o outro nos seus carros e nós éramos verdadeiramente felizes. Tudo o que tínhamos de fazer era mostrar confiança e projetar a atitude de que eu é que sou importante. Consegues imaginar o que aconteceria se a maioria dos homens fosse assim? Consegues imaginar milhões de homens a agirem assim, a irem às discotecas e conseguirem o que querem? Quem iria pagar bebidas caras a uma miúda? Quem as levaria a jantar? Quem lhes compraria flores? Quem é que compraria carros caros ou fatos Armani? Quem, meus amigos? Quem? Isto iria criar um colapso económico. A economia iria à falência porque ninguém compraria mais nada. Agora podes compreender porque é que é suposto os homens não conseguirem levar as mulheres para a cama nesta sociedade. Porque é que temos de ser infelizes? Porque se a sociedade nos der felicidade, vai perder o controlo sobre nós.
Vou-te mostrar as coisas que a sociedade nos ensina e que estão erradas. Coisas que são criadas para garantirem que não tens sucesso com as mulheres. Primeira, as mulheres gostam de tipos bonzinhos. Devia ser. As mulheres detestam tipos bonzinhos. Já alguma vez te perguntaste porque é que uma mulher bonita acaba sempre por ficar com o gajo mais cabrão? Com um tipo que se comporta perante ela como um total imbecil? Por que é que são atraídas por tipos assim? Especialmente se gostam de um gajo bonzinho. Já alguma vez tiveste a sorte de sair com uma miúda assim? Já reparaste que quando a respeitas e és simpático com ela, recebes sempre a célebre resposta: vamos ser amigos? Este é o truque. Na generalidade, as mulheres detestam os tipos bonzinhos porque são chatos, previsíveis, monótonos, viciados nas rotinas, inseguros, nada divertidos, sérios e sem vida. Por seu lado, as mulheres são criaturas emotivas, querem sentir emoções. E se tu comprasses um tipo bonzinho, que te dá uma emoção chata, como amor, enquanto outro tipo te vai dar amor, ódio, dor, prazer, adrenalina, expectativa, excitação, todos esses sentimentos ao mesmo tempo, se fosses tu a mulher, escolherias um tipo chato, que te vai dar sexo só como parte de uma rotina, sempre o mesmo, e teres uma relação monótona onde o controlas como um brinquedo, ou escolherias um tipo aventureiro e maluco, totalmente imprevisível e interessante, que vai ser um desafio e que te vai dar sexo selvagem? Qual deles escolherias? Claro que escolherias o segundo, tal como a maioria das mulheres deste planeta. Ser previsível mata a atração. Lembro-me de uma das minhas ex-namoradas que me disse várias vezes: sabes, eu gosto muito de tipos bonzinhos, mas sabes que mais? Canso-me deles muito depressa, por isso deixo-os. Engraçado, não? A segunda coisa que te ensinam e que está totalmente errada é que as mulheres não gostam de sexo. É uma treta. Elas gostam de sexo tanto quanto nós, se não mais ainda. Repara no modo como se vestem. Repara nas revistas que leem e vais encontrar muitos conselhos sobre sexo dentro delas. Estão cheias de sexo. Acredita, as mulheres são atrevidas. Muito, muito atrevidas. Isto pode ser uma surpresa para alguns de vocês, mas mesmo a miúda mais bonita pode ter pensamentos sexuais nos primeiros minutos que te vê. Um dos maiores disparates na nossa sociedade e a base de toda a lavagem cerebral é que as mulheres têm o poder e o controlo, e que as mulheres são o prémio. Mas deixa-me dizer-te uma coisa muito triste. Elas não se sentem o prémio. Elas não podem ser o prémio. Elas são inseguras e nunca se sentirão tão inseguras como nos últimos 20 anos. Já entendes porque é que a sociedade quer fazer parecer que elas são o prémio e que tu é que tens que fazer algo para as impressionar, para chegar ao nível delas. Porque se a mulher está acima do homem, então o homem vai comprar imensas coisas para impressioná-la e conquistá-la. Perfeito, meus amigos. Mas não funciona. Durante milhares de anos, elas procuraram nos seus homens proteção e segurança. E durante milhões de anos, o homem era o chefe da casa. Isto tornou-se parte dos seus genes, a noção de que precisavam de um homem. E depois de milhões de anos, alguém vem e diz que isso é errado, que não é assim, que na verdade a mulher é o prémio e que nós é que somos inseguros. Pois sim. Quer dizer, se elas passam 5 horas em frente ao espelho a arranjarem-se para estarem bonitas para as outras pessoas a verem, fazem-no porque têm medo do que as outras pessoas pensam delas. Por que outra razão comprariam metade do centro comercial? Para terem a oportunidade de falar com alguém na discoteca, para que possam ter mais atenção das outras miúdas. Isso é insegurança, meus amigos, e não uma atitude de confiança em que mostram que são o prémio. É insegurança. Elas precisam de nós. Na mesma categoria está esta atitude. A mulher é que escolhe o homem, porque ela é que tem o poder. A mesma história. Pois sim. Ela só pode escolher de entre os homens que a abordam. Se ninguém a aborda, ela não vai poder escolher nenhum. Meu amigo, tu é que tens todo o poder. Tu é que vais escolher com quem queres estar. Tens o poder nas tuas mãos. Tu é que vais decidir se a vais ver de novo ou não. Tu é que vais dizer que ela
é escolhida. A tarefa delas é porem-se bonitas e exporem-se no mercado. Quer dizer, na discoteca. Repara na sua atitude. Tenho de me pôr bonita para atrair as outras pessoas. Um olhar rápido sobre essa atitude vai-te mostrar quão inseguras elas são. Tenho de me pôr bonita para atrair outras pessoas. Isto significa que as outras pessoas são o prémio, e não ela. Repara no que acontece nas situações mais comuns. Uma miúda sai e quer encontrar um homem que tenha mais poder do que ela. Quer encontrar um homem que esteja acima dela. Então os homens abordam-na e tentam descrever-se de modo a enumerarem as suas qualidades e a mostrarem que são dignos dela. Vão tentar fazer tudo para a impressionar, com o seu carro, com o seu dinheiro, com bebidas, e só por estarem a descrever as suas qualidades, ao tentarem mostrar-lhe que a merecem, a pagar-lhe bebidas, vão subcomunicar que estão abaixo dela e que precisam de fazer algo para chegarem ao nível dela. Por isso, estão a subcomunicar que são mais inseguros do que ela. E uma vez que ela está à procura de alguém que está acima dela, alguém que seja dominante, que seja confiante, vai dispensá-los. Há alguns anos, uma modelo fotográfica disse-me uma frase de ouro. Todas queremos um tipo que esteja um pouco acima de nós. Um homem que tenha mais poder do que nós. Não importa se é o seu emprego, carro, status, dinheiro ou carreira. Desde que ele tenha mais poder do que eu. Lado esquerdo e lado direito do cérebro. A maneira mais fácil de explicar a interação entre o homem e a mulher e a melhor maneira de perceber porque é que existem tantos problemas de comunicação entre os dois sexos é reparar no modo como ambos pensam. O cérebro humano tem dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Numa primeira perspectiva, esses hemisférios funcionam como se fossem o espelho um do outro. Mas um olhar mais atento mostra-nos que são regiões do cérebro altamente especializadas, que servem diferentes funções. Um estudo científico mostrou que o lado esquerdo lida sobretudo com o discurso, com a lógica, com a matemática e com o raciocínio. É o lado lógico do nosso cérebro. Este estudo também demonstrou que o lado direito lida com elementos abstratos como emoções, arte, sonhos e imaginação. É o lado criativo e emocional do nosso cérebro. Para além disso, todas as outras coisas que consideramos como instintos e as coisas que fazemos sem pensar estão armazenadas no lado direito do nosso cérebro. Tudo o que fizemos nos últimos milhões de anos está lá armazenado e essas coisas tornam-se os nossos instintos. Essa parte do nosso cérebro é como uma memória só de leitura, enquanto que o lado esquerdo é como um disco duro. Quando nascemos, está vazio. E desde o dia em que nasces, começas logo a preencher o lado esquerdo do cérebro com informação. As tuas primeiras palavras, as línguas que vais aprendendo, o pensamento e todas as outras coisas que aprendes durante a tua vida são lá armazenadas. Somos a única espécie do planeta com um cérebro lógico tão desenvolvido. Esta é a razão pela qual controlamos este planeta. Tivemos este lado lógico durante milhões de anos, mas apenas começamos a usar este poder nas últimas centenas de anos. Outros animais têm igualmente este lado lógico no seu cérebro, mas não tão desenvolvido como o nosso. Animais como o cão, o macaco ou o golfinho têm a capacidade de aprender e memorizar coisas, e com o raciocínio lógico usam-nas mais tarde. No entanto, continuam a viver maioritariamente com base no seu instinto animal. E quando digo instinto animal, refiro-me ao instinto de sobrevivência, como a procura de comida, o acasalamento e a luta para permanecerem vivos. A única diferença entre nós e os macacos é que nós desenvolvemos o lado esquerdo do cérebro muito mais do que eles. Tudo o que vês à nossa volta, o teu computador, a televisão, o teu carro, toda a nossa civilização, e até este CD que estás a ouvir, é um produto do lado lógico do cérebro. Se retirássemos esse lado lógico do teu cérebro e toda a programação social que está lá armazenada e todas as outras coisas que aprendemos da sociedade, ainda nos comportaríamos como os macacos. A melhor forma de demonstrar como as pessoas se comportam sem o lado lógico do cérebro é dar-lhes muito álcool.
Como sabemos, o álcool destrói o lado lógico do cérebro. Se reparares no que acontece nas discotecas e nos bares quando as pessoas bebem muito álcool, vais ver que tudo fica mais claro. Os machos estão a tentar proteger o seu território. Estão a tentar proteger as suas parceiras. Estão a lutar pelo domínio, pelo estatuto de macho alfa, tal como outro animal qualquer. O sexo feminino é mais fraco e mais inseguro. As mulheres tentam conseguir proteção e conforto dentro do grupo, por isso rodeiam-se dos seus amigos. Com muito álcool, a sua programação social desvanece e começam a ser muito atrevidas, pois são conduzidas pelo seu instinto e pelo seu desejo sexual. Isto explica porque é que muitas miúdas perdem a virgindade quando estão embriagadas e porque é que muitas pessoas estão juntas quando estão sob a influência do álcool. As pessoas gostam de dizer que as mulheres são fáceis quando estão bêbadas. Isto é em parte verdade, mas não totalmente. Elas pura e simplesmente não entendem porquê e o que é que está a acontecer no seu cérebro. Enquanto o lado lógico do seu cérebro está desligado, e isso inclui toda a programação social, as mulheres são conduzidas pelas suas emoções e instintos. Por isso não há razão para não beijar ou para não te divertires com alguém. Vamos voltar milhões de anos atrás, ao tempo dos homens das cavernas. Tudo o que eles tinham era o lado direito do cérebro, o lado dos instintos. Tal como outro animal qualquer nessa altura. Por isso, quando um homem tinha fome, ia caçar. Quando tinha vontade de sexo, apenas olhava à volta, pegava na primeira mulher que via, levava-a para a caverna e fazia bebés com ela. Estes eram instintos de sobrevivência. Por exemplo, as mulheres eram atraídas por homens com grandes músculos, porque nessa altura um homem com grandes músculos conseguia proteger a sua família de intrusos e caçar comida, e tinha também bons genes. Por isso, se uma mulher o escolhia para pai dos seus filhos, estes teriam mais hipóteses de sobreviver do que se ela fizesse sexo com outro homem qualquer. Com o passar do tempo, este processo de escolha tornou-se um instinto nas mulheres. Depois de alguns milhares de anos, elas deixaram de pensar quem seria melhor para lhes dar descendência. Apenas passaram a ter um sentimento dentro de si, um impulso no seu corpo em relação a esse tipo de homem. Hoje chamamos a esse sentimento atração. Se há milhões de anos atrás uma mulher tivesse a opção de acasalar com um tipo forte e musculado ou com um tipo fraquito que fazia pinturas na caverna, claro que escolheria o tipo forte e másculo. Se saltarmos para a nossa realidade, hoje as mulheres ainda são atraídas por esse tipo de homens. Não tão fortemente como há milhões de anos, porque hoje em dia o homem com grandes músculos já não é necessariamente o que consegue arranjar comida, nem o que tem mais hipóteses de sobrevivência. Ainda assim, elas sentem-se atraídas por esse tipo de homens porque existe uma programação no hemisfério direito do seu cérebro, graças à nossa evolução. Hoje, coisas como ser rico ou ter boa aparência criam cada vez mais atração. Mas os sentimentos por detrás da atração pelos músculos e pelo dinheiro continuam a ser os mesmos: segurança e proteção. O processo evolutivo do ser humano é algo muito interessante de se estudar. Por exemplo, a razão pela qual os homens são atraídos por mulheres com peitos grandes também tem a sua origem há milhões de anos. Nessa altura, uma mulher com peitos grandes tinha mais leite para alimentar os seus filhos do que uma mulher com os peitos pequenos. Também significava que uma mulher com peitos grandes poderia ter mais filhos e que todos eles teriam mais oportunidades de sobreviver. Mais uma vez, estamos perante o instinto de sobrevivência. A principal razão pela qual, hoje em dia, a mulher não entende o homem e o homem não entende a mulher baseia-se no facto de os homens serem lógicos e as mulheres serem emocionais. Normalmente, quando tomam decisões, os homens usam 80% da parte lógica do cérebro e apenas 20% da parte emocional. Por seu lado, as mulheres são mais guiadas pelo lado emocional quando tomam decisões. Qualquer decisão que tomam baseia-se principalmente naquilo que sentem nesse momento em particular. E apenas 20 ou 30% dessa decisão é baseada no lado lógico do cérebro. Elas comportam-se sempre de acordo com aquilo que sentem nesse momento. Dou-te uma pequena dica. Nunca tentes alterar a decisão que uma mulher toma.
Em vez disso, tenta mudar aquilo que ela está a sentir e a sua decisão vai mudar automaticamente. Por exemplo, se uma mulher não sente nada por ti e não quer estar contigo, não tentes alterar a sua decisão de uma forma lógica ou racional para ela estar contigo. Em vez disso, tenta mudar aquilo que ela sente e ela irá mudar a sua decisão automaticamente. Às vezes é difícil explicar o seu comportamento. Quase impossível, porque elas são constantemente guiadas pelas suas emoções e o seu comportamento muda sempre que as suas emoções se alteram. As duas partes do seu cérebro estão em luta constante. Mais adiante, no capítulo O tipo bonzinho versus cabrão, este aspecto será bastante claro. Enquanto a sua programação social lhes diz que elas devem escolher um tipo bonzinho, as suas emoções conduzem-nos para os cabrões. É uma luta constante. Programação social versus genes e emoções. Esta é a razão pela qual as mulheres, especialmente as miúdas jovens, se comportam de modo tão estranho. Por exemplo, hoje gostam de ti e amanhã já nem te atendem o telefone. Algumas mulheres tentam esconder o seu lado emocional e, à superfície, a única coisa visível é o seu lado lógico. Mas nós, os homens mais experientes, conseguimos ver através disso e chegar ao seu verdadeiro lado. Se fores a um país de terceiro mundo, verás quão natural uma mulher é sem toda aquela programação social. Por exemplo, as pessoas gostam de dizer que no Brasil as mulheres são muito fáceis. Mas eu digo que elas são apenas mulheres que se comportam naturalmente, pois não sofrem uma programação social muito profunda. Todas gostam de sexo, já sabemos. É a nossa cultura que lhes tenta fazer uma lavagem cerebral para as levar a agirem de um modo diferente e esconder esse facto. Os homens têm um grande problema quando tentam seduzir uma mulher com tretas lógicas. As mulheres detestam lógica. Por isso, se pretendes seduzi-las, tens de te ligar ao seu cérebro emocional. Não podes falar com ela como falas para os teus amigos. Não podes tentar chegar ao seu lado emocional com conversas chatas como negócios, o teu carro ou o teu trabalho. Por outro lado, se reparares porque é que elas são atraídas por carros de alta cilindrada, vais entender que, para além do status que o carro dá, também leva as suas emoções ao máximo: velocidade e adrenalina. É o grande interruptor do desejo sexual. Atração e rapport. Para entenderes verdadeiramente o processo de sedução da mulher que desejas, tens de entender o processo da atração e do rapport. Nos capítulos anteriores falamos da razão pela qual a atração acontece. Agora iremos abordar o tema mais aprofundadamente e explicar todo o processo de sedução. Em primeiro lugar, vamos explicar o que é verdadeiramente a atração e por que é que acontece. A atração é um sentimento e, como qualquer outro sentimento, desaparece com o tempo, tal como a dor e o prazer. Podes senti-la no teu corpo. A atração é o sentimento que tens quando queres mesmo uma coisa. Podemos até dividir a atração em duas categorias: atração sexual por uma pessoa ou atração normal por um objeto, como um carro ou uma casa. Nós vamos nos concentrar na atração sexual. Quando uma mulher vê ou fala com um homem que quer, começa a sentir-se atraída por ele. Ela deseja-o e vai começar a dar indicadores de interesse a esse homem que vão sinalizar que está interessada nele. A atração só acontece quando ela percebe que encontrou o tipo que acha que corresponde aos seus critérios. Isto significa que a atração não é algo que possa ou não acontecer. Podes atrair qualquer miúda deste planeta com 100% de sucesso se fores capaz de reconhecer o que ela quer e conseguires transmitir essas características. Mas a tua missão não é atrair a miúda. Este é apenas um passo neste processo de sedução. Muitos homens cometem esse erro. Atraem uma mulher e ela está mesmo interessada nele e ficam com o seu número de telefone. Depois ela vai para casa dormir, amanhã acorda e não vai sentir nada por ele porque o sentimento desapareceu com o tempo. Para não deixares que a atração desapareça, tens de criar rapport. Isto é, tens de criar uma ligação com o teu alvo. Imagina o processo de sedução deste modo. Tens dois copos vazios. Um é a atração, o outro é o rapport. Primeiro tens de encher o copo da atração. Quando este estiver cheio, vais reparar que ela te dá indicadores de interesse, porque se sente atraída. E então depois começas a encher o copo do rapport.
Se criares rapport primeiro e não houver atração, ela vai começar a ver-te como um amigo e à tua primeira investida vai-te responder com a famosa frase "Vamos ser amigos". E porquê é que isto acontece? Porque crias uma ligação com ela sobre vários tópicos e falas com ela sobre tudo, mas ela não se sente sexualmente atraída por ti. E claro que quer apenas ser tua amiga. Então a maneira certa de o fazer é, primeiro, cria a atração. Depois de criares atração, ela vai se demonstrar mais interessada, vai querer conhecer-te melhor, estabelecer uma ligação contigo. É ela que vai começar a querer criar essa ligação contigo. E só então é que começas a criar essa ligação. Não antes, nem depois. Há um ponto crucial no qual deves passar ao rapport. Se prestares atenção suficiente à subcomunicação enquanto conversas com ela, vais reparar que ela te vai dizer exatamente o que tens de fazer para a seduzir. Podes confiar nesses sinais, porque têm origem no seu subconsciente. Eles vão dizer-te o momento em que ela se sente realmente atraída, quando deves criar rapport, quando está pronta para um beijo. Só tens de estar descontraído e estar atento a esses sinais. Quando criares uma ligação profunda com o teu alvo e atingires o nível em que ela te considera a sua alma gêmea, isso vai-te garantir pelo menos mais um encontro. Só não podes cometer o erro básico de tentar criar rapport sem ela querer estabelecer essa ligação contigo. É como quando alguém te tenta vender um carro que tu não queres comprar, quando não sentes qualquer atração pelo carro. Claro que quando já queres comprar o carro é muito mais fácil para o vendedor fechar o negócio. A estrutura do processo de sedução é a seguinte. Logo que a abordares e iniciares a conversa, tens de alcançar o estado de conforto. Isto significa que depois de a abordares, tens de te posicionar de um modo que ela se sinta confortável a falar contigo. Esta é a base que tens de estabelecer antes de surgir a atração. Para ela se sentir confortável enquanto fala contigo, tu tens de te sentir confortável enquanto falas para ela. O passo seguinte é conseguires atraí-la ao transmitires os traços do seu tipo ideal. Podes verificar se estás a conseguir ou não através dos indicadores de interesse que ela vai transmitir. Nesse momento, ela está pronta para começar a estabelecer uma ligação intensa e profunda, como vamos explicar mais à frente. Depois do rapport, ela está pronta para o beijo ou para a isolares num sítio qualquer. Atração. Vamos falar um pouco sobre atração e sobre o tipo de homens que as mulheres querem. Mas primeiro deixa-me dizer-te aquilo que elas não querem. Elas não querem homens que sejam inseguros, chatos, monótonos, sem qualquer sentido de humor. Elas não querem tipos bonzinhos a quem a mãe ainda compra as roupas. Homens que não se respeitam a si próprios, que têm medo de lutar pelo que querem. Imagina que és uma miúda de 18 anos que se quer divertir um bocado. Ias-te sentir atraída por esse tipo de gajos? Claro que não. Porque este tipo de gajo é chato demais para ela ter uma relação duradoura. E como elas querem sempre algo de novo na sua vida e fazer coisas que as deixam malucas, este tipo não se adequa à imagem que elas têm em mente. Por isso ela nem sequer vai falar com ele. A maioria das miúdas não tem uma vida interessante quando está sozinha. E por isso espera que sejam os homens a dar-lhe experiências divertidas e emocionantes. Experiências que tornem a sua vida mais interessante e divertida. Quando falas com uma mulher que acabaste de conhecer, ela vai analisar a tua personalidade. Através do teu comportamento, ela vai descobrir se tu és ou não o tipo de quem ela anda à procura. Sempre que falas com alguém, até então desconhecido, estás a criar uma imagem de ti próprio na sua mente e aos seus olhos. As pessoas à tua volta vão criar uma imagem de ti pelas coisas que lhes dizes verbal ou não verbalmente. Verbalmente significa através de histórias, piadas e outras coisas que dizes. Não verbalmente, pelo modo como ages, pela tua linguagem corporal, pelo teu tom de voz, pelo modo como te movimentas e andas. Basicamente, sempre que falas com uma pessoa desconhecida, podes ser quem tu quiseres. Só tens de transmitir essas características e os traços que achas que as pessoas gostariam que tu tivesses. Com o passar do tempo, esses traços vão se tornar parte da pessoa que és e ninguém te vai conseguir dizer se esse é o teu verdadeiro eu ou se estás apenas a fingir. Não interessa se és um tipo porreiro ou um gajo que as mulheres não gostam.
Só tens de aprender a comportar-te de modo diferente e transmitir uma personalidade diferente e serás o príncipe que todas elas procuraram durante tanto tempo. Todas as mulheres são diferentes, mas quase todas procuram exatamente o mesmo, porque este é um modelo que quase todas as mulheres no planeta irão descrever como o namorado ideal. Um homem confiante, que tem sentido de humor, que sabe o que quer. Um homem com espírito de aventura, boa aparência e bom gosto a vestir-se. Um tipo que assume o controlo, que é interessante e ao mesmo tempo imprevisível. Um homem que quer uma relação com ela. E, mais importante, um homem que se preocupa com ela. Então o segredo é transmitires tudo isso enquanto falas com ela. Se transmitires essas características, ela vai começar a sentir atração no seu corpo em relação a ti, porque tu pareces ser o gajo que ela tem procurado. Ok, entendeste a teoria. Mas como é que vais ser o gajo que ela quer que sejas? Como vais ganhar a sua confiança? Vamos começar do princípio. Boa aparência. Compra algumas roupas porreiras e veste-te com estilo. Cuida do teu corpo. Vai ao ginásio e faz exercício regularmente. Toma duche com regularidade. Certifica-te de que não cheiras a suor. Tens de ter um cheiro agradável. Este é o primeiro passo e o mais básico de todos. Não podes seduzir uma mulher se estiveres mal vestido. Podes até conseguir, mas vai ser 10 vezes mais difícil. Por isso, se quiseres dificultar as coisas, tudo bem. Mas eu sugiro que te vistas bem. Confia em mim. As pessoas tratam-te de modo diferente conforme te vistas com estilo ou se saíres de sapatilhas. Uma dica importante sobre o estilo de te vestires. Não uses mais do que 3 cores de uma vez. Lembra-te, 3 cores são o máximo que deves usar. Mais do que isso é demais. Para além disso, os teus sapatos devem ser da cor do cinto que usares. É uma regra básica. Um dos aspectos que faz o desejo da mulher desaparecer é a previsibilidade de um homem, quando ela consegue prever todos os passos que ele vai dar. Isto é muito aborrecido para as mulheres. Quando um tipo é previsível, com o passar do tempo torna-se aborrecido. E seres um gajo chato é inimigo da atração. Por seu lado, ser imprevisível é interessante. Transmite que não és como os outros gajos. Deixa-as malucas. Elas ficam a pensar em ti quando vão para casa e pensam no que irás fazer a seguir. Falas imaginar o que se irá passar. Certo. E como é que se é imprevisível? De vez em quando faz coisas diferentes daquelas que tinhas planeado. Se ela pensa que vais levá-la ao cinema, em vez disso leva a fazer rafting ou a uma galeria de arte. Se planeares dizer-lhe amo-te, diz-lhe detesto-te e depois abraça. Não te comportes sempre desta maneira, porque pode ser confuso. Não o faças demasiadas vezes, porque ela pode pensar que és maluco. Mas de vez em quando não faz mal mexer um pouco com a sua cabecinha. Essas coisas fazem-nas ficar doidas. Se ela pensa que vais fazer alguma coisa por ela, surpreende-a e faz realmente algo por ela, mas uma coisa totalmente diferente do que ela está à espera. Deixa-a imaginar o que irá acontecer a seguir. Se não acontecer mais nada, pelo menos vai estar a pensar em ti. Como estar no controlo da situação? As mulheres adoram os homens que estão no controlo da situação porque lhes gera confiança, subcomunica poder e que ela pode confiar nesse homem. Vamos ver como te consegues tornar num homem que está sempre no controlo. Em primeiro lugar, tens de saber o que queres e lutar por isso sem qualquer medo. Depois é importante liderares. Não esperes que elas tomem as decisões. Quanto mais liderares a situação, como por exemplo, escolher o sítio onde vão no encontro ou o que vão fazer, mais tarde terás a situação sob o teu controlo e mais perto vais estar do teu objetivo. Nunca as deixes decidir o que vão fazer e onde vão. Deves ser democrático, mas liderar. Tens de ser tu a decidir o que vai acontecer e como vai ser. Elas adoram que decidas por elas e quando assumes o controle das coisas. Por exemplo, deixa-a escolher o dia e a hora, mas tu escolhes o sítio e o resto. Deste modo, parece que a decisão foi tomada a dois, mas, na verdade, estás a controlar a situação porque sabes o que vais fazer e quando. Lembra-te só de uma regra básica. Se não gostas de alguma coisa, muda. Ser um tipo aventureiro representa bom sexo e muita adrenalina.
A relação com um homem com espírito de aventura é sempre interessante, refrescante e cheia de coisas novas. É por isso que elas se sentem tão atraídas por tipos aventureiros. Se não fores um tipo assim, pelo menos não faças as coisas que todos os outros fazem. Ou seja, um encontro normal é ir tomar um café ou ao cinema. Não o faças. Faz algo diferente. Algo mais físico. É engraçado, mas mesmo que leves uma miúda ao minigolf, ela vai achar isso interessante porque as mulheres estão habituadas a ir ao cinema, a ir tomar um café ou um copo. Às vezes sinto pena delas, porque 95% dos homens são assim. Não têm qualquer imaginação ou criatividade. Por isso, sê diferente. Faz algo diferente. Eu normalmente meto-me em aventuras e faço coisas doidas com elas. Por exemplo, levo-as muitas vezes a fazer bungee jumping, rafting ou a ver as estrelas com o telescópio. Por isso é algo que geralmente faço como parte do meu estilo de vida e por isso as convido para participarem. É muito importante que ela saiba que te importas com ela. Uma grande percentagem de mulheres está à procura de uma relação e não gosta de encontros de uma noite. Se criares rapport, vais subcomunicar que queres estabelecer uma ligação com ela, o que a vai fazer abrir-se mais e ficar mais interessada em ti. Se notares que uma miúda não está interessada numa relação, se for, por exemplo, uma party chick e só estiver à procura de sexo, não tentes estabelecer uma ligação com ela, porque ela não quer uma relação. Com as party chicks podes criar bom rapport se lhe deres bom sexo. É a única maneira de garantir que ela vai voltar para mais. Que tipo de homem é que elas querem? Bem, isso muda com a idade. É diferente numa mulher de 25 anos ou numa mulher de 40. Dos 16 aos 18, quando ainda não tem experiência a nível sexual, ela vai estar com o primeiro tipo que lhe aparecer. Mais tarde, à medida que se torna mais velha, cada vez mais tipos se vão atirar a ela e por isso vai ter mais gajos por onde escolher. Por isso a idade entre os 18 e os 24 é o pico para a maioria delas. Esses são os anos em que elas vão estar com imensos homens e em que vão experimentar tudo. É geralmente durante esse período em que a sua confiança atinge o máximo, porque têm imensos gajos a atirarem-se a elas e a convidarem-nas para jantares e saídas. Isso vai aumentar o seu ego. Elas adoram este tipo de atenção. Falas felizes. Vão estar perto de homens divertidos, sexuais e confiantes. Mais tarde, quando envelhecem e os seus corpos não são tão atraentes como no passado, vão se tornar mais frustradas e a sua confiança esvanece porque nenhum homem se aproxima delas, porque já não são atraentes. Por isso, vão ter menos homens por onde escolher. Geralmente o que acontece é que vão estar com o primeiro tipo que lhes aparecer. Para além disso, depois dos 26, começam a pensar nas coisas de um modo mais sério e a mudar aquilo que procuram num homem. Começam a procurar homens para casar. Isto significa que já não procuram tantos homens aventureiros, divertidos, malucos e que lhes deem bom sexo. Essas coisas já não são tão importantes. Começam a procurar um homem que dará um bom pai. Um homem que goste de crianças e queira ter filhos, que seja inteligente e em quem ela possa confiar. Quanto mais idade têm, depois dos 26, mais frustradas e infelizes elas se sentem e é mais fácil para ti consegui-las. O tipo bonzinho versus o cabrão. Não é muito difícil entender porque é que a maior parte das miúdas boas se deixa levar pelos cabrões. Mas deixa-me explicar-te melhor. Eu posso contar a minha experiência, já que passei alguns anos a ser o tipo bonzinho e muitos anos a ser um verdadeiro cabrão para as mulheres. E deixa-me dizer-te que quanto mais cabrão era para elas, mais as atraía. Quando uma mulher pensa logicamente, não vai considerar sequer estar com um gajo que é um cabrão. Mas, como elas próprias podem explicar, uma vez que sentem mais do que pensam, acabam sempre por ficar com os cabrões. Porque, simplesmente, sentem-se atraídas por eles. Por natureza, eles investem mais e lutam por aquilo que querem. E nós sabemos o quanto uma mulher gosta de ser controlada. Para além disso, um dos maiores desejos das mulheres é serem arrebatadas. E os cabrões insistem e quebram a resistência que elas normalmente oferecem. E mais importante é que esses tipos assumem totalmente o controlo da situação e a responsabilidade do que fazem. Por isso as mulheres sentem-se realmente descontraídas, porque não são responsáveis pelo sexo. Não é sua culpa ou responsabilidade se acontecer. Um outro aspecto importante é que as mulheres são criaturas emocionais. Adoram emoções. Por isso, eu diria que a grande diferença entre os tipos bonzinhos e os cabrões é que os cabrões dão-lhes imensas emoções, tais como amor, ódio, dor, prazer, segurança, poder,
enquanto que os tipos bonzinhos apenas lhes dão uma emoção, que é amor. Dar-lhes amor, tudo bem, mas depois de um tempo, torna-se aborrecido. Indicadores de interesse. Vamos falar um pouco sobre indicadores de interesse e de como os reconhecer. Como reconhecer que uma mulher está interessada em ti? Muitos homens têm dificuldades em reconhecer os indicadores de interesse que a mulher com quem estão a falar manifesta. Isto acontece porque estão à espera que ela os manifeste verbalmente. Esperam que uma miúda lhes diga: "Gosto de ti, vamos para a cama", ou qualquer coisa do género. Mas as mulheres não são assim. Se quiserem dizer que gostam de ti, vão subcomunicar essa mensagem. Vão enviar-te imensos sinais e mensagens não verbais. 80% das miúdas e das mulheres não estão conscientes das mensagens não verbais e dos indicadores de interesse que mandam aos homens. E esses sinais que transmitem vêm principalmente do seu subconsciente. Deste modo, se reconheceres alguns destes sinais, podes ter a certeza que ela sente algo por ti e que se sente atraída. Estes são os indicadores que elas mais transmitem em lugares como discotecas, bares, no escritório, na rua ou nos centros comerciais. Quando uma mulher se sente atraída por ti, vai fazer-te perguntas para te conhecer melhor. Perguntas sobre a tua idade, o teu nome, de onde és. São perguntas para descobrir mais sobre ti. É evidente que ao fazer-te essas perguntas, ela está subconscientemente a tentar estabelecer uma ligação contigo. Para além disso, quando ela se sente atraída, vai debruçar-se para ti, para poder estar mais perto de ti e vai tocar-te de vez em quando. Acidentalmente, claro. Sim, ela vai-te tocar, como por exemplo, ir contra ti por acaso ou algo do género. Subconscientemente, ela vai procurar o contacto físico. Presta atenção. Outro indicador de interesse é quando tu estás a falar e algo interrompe a tua história e ela pede para continuares. Isso significa que ela está interessada em quem és e que te quer conhecer melhor. Ela pode também mexer no cabelo, manter um forte contacto visual e sorrir, se estiver interessada em ti. Pode também arranjar o cabelo ou a maquilhagem e pintar os lábios só para se pôr mais bonita para ti, para te atrair. Todas essas coisas vêm do seu subconsciente. É um processo automático que elas têm e no qual nem sequer pensam. Sabem que a única coisa que têm para atrair o homem é a sua aparência. Por isso, vão tentar ficar o mais bonitas possível para o atrair. Vão também apresentar-te às suas amigas e talvez isolar-te do grupo. Quando as mulheres saem em grupo, estão constantemente a subcomunicar pequenas pistas umas às outras, especialmente se forem muito amigas. Têm pequenas mensagens para transmitir umas às outras pensamentos como: "Gosto deste tipo. Vamos à casa de banho? Vamos embora porque estes tipos são uns chatos." Conseguir reparar nestas pequenas pistas é uma ciência. Depois de passares algum tempo perto de mulheres, vais-te habituar a identificar estas pistas com facilidade. Por exemplo, quando entras numa discoteca e falas com uma miúda que está separada de um grupo grande e esse grupo vai para outro lado qualquer e vos deixa sozinhos, esta é a mensagem em que eles subcomunicam que gostam de ti e que querem que os dois fiquem juntos. As mulheres fazem isto umas às outras frequentemente. Há alguns anos conheci uma miúda numa discoteca. Ela era uma jogadora e conseguia tudo o que queria dos gajos em apenas alguns minutos. A única coisa que ela estava a fazer diferente de todas as outras miúdas da discoteca é que dava conscientemente indicadores de interesse. Ela ia ter com um tipo, começava a conversar com ele e a brincar com o cabelo, a tocar nas ancas e nos peitos, e assim seduzia todos os tipos da discoteca. A única diferença entre ela e as outras miúdas da discoteca é que ela estava a jogar este jogo conscientemente. Ela sabia exatamente aquilo que estava a fazer. Estava consciente de cada passo que dava. Dava gosto vê-la seduzir os homens. Então, se conseguires identificar os indicadores de interesse, começa a estabelecer uma ligação com ela. Se és novo no jogo, sugiro que esperes até teres 3 indicadores de interesse da parte dela antes de passares para o rapport. Se não tiveres a certeza se ela está mesmo atraída, isto vai ajudar-te. Conta 3 indicadores e assim vais ter a certeza. Quando vires 3 indicadores de interesse ao mesmo nível, vais ter a certeza que ela se sente atraída por ti. A maioria dos homens tem dificuldades em reconhecer os indicadores de interesse. Na maioria dos casos, os indicadores de interesse que um tipo recebe da miúda com quem está a falar vêm do seu subconsciente. Mas às vezes, elas fazem-no conscientemente e pensam para si mesmas: estou a seduzir este tipo.
Os indicadores de interesse mais comuns são brincar com o cabelo, com os lábios, com os peitos, com os lábios e com os peitos, fazer perguntas como qual é o teu nome, de onde és, ou outras perguntas que indicam que te quer conhecer. Ir contra ti por acaso, tocar-te, brincar com o batom, manter um forte contacto visual, sorrir, participar ativamente na conversa, debruçar-se sobre ti para ouvir o que tens a dizer e, quando lhe tocas ou abraças, ela não oferece resistência. E apresentar-te aos seus amigos. É como quando vais a um stand de carros e queres comprar um carro novo. Começas a dar indicadores de interesse para um determinado carro. Não deixas de olhar para ele, tocas nele, queres ver o seu interior, queres saber quanto custa, queres ter uma ligação com aquele carro. Do ponto de vista do vendedor, esses são indicadores de interesse. Ele fica a saber que tu estás interessado no carro e vai ajudar-te a comprá-lo. Vai criar rapport. Quando a miúda dá indicadores de interesse, é hora de passares para o rapport. O princípio ir primeiro. Um princípio muito importante no jogo da sedução e que eu adoro usar é o princípio ir primeiro. Este princípio tem origem na área da hipnose. Basicamente diz que o modo mais fácil de conduzir alguém para um estado específico é ires para esse mesmo estado e depois a outra pessoa irá sentir a mesma emoção. Isto acontece muitas vezes quando estamos com alguém. Sermos influenciados pelas suas emoções. Esta é a maneira mais fácil de controlar uma mulher. De controlar as suas emoções. E, como já te disse anteriormente, a sedução é apenas um processo de controlar as suas emoções até ao momento do sexo. Até mesmo o sexo é emoção. Portanto, o princípio é este. Tens de sentir a mesma emoção que queres que a pessoa que está contigo sinta. E essa pessoa vai sentir essa mesma emoção. Mas tens que te certificar que essa emoção é mais forte do que a que ela está a sentir no momento. A tua emoção tem de ser mais forte do que a dela. Porque a emoção mais forte ganha sempre. Imagina esta situação. Um tipo chega à casa e quando abre a porta vê toda a gente a chorar na sala de estar. Alguém da família tinha morrido. Não importa qual o seu estado emocional naquele momento, a emoção da sua família é mais forte e ele vai sentir essa emoção imediatamente. O exemplo número 2 é o seguinte. Vais visitar uns amigos e quando abres a porta, um deles começa a saltar e abraça-te. Acabou de ganhar 1 milhão de euros na lotaria. Não sabes, mas de algum modo começas a saltar com ele, a congratulá-lo e ficas feliz. Mais uma vez, a emoção mais forte ganha. Situação número 3. Um tipo sai com uma loira lindíssima. Sentam-se um ao lado do outro. O tipo sente-se muito nervoso porque ela é muito bonita. E ele sente medo nesta situação. Como é que achas que a miúda se vai sentir 5 minutos depois de estar com ele? Nervosa, claro. Ela não sabe porquê. Simplesmente sente-se nervosa perto dele. E então vai à casa de banho e depois vai-se embora. Porque se sentia nervosa. Sentia-se desconfortável, porque ele estava desconfortável. Isto significa que ela sentiu as suas emoções. Ela sentiu-se estranha perto dele, desconfortável. Para prevenir este tipo de situações, tens de aprender a controlar as tuas emoções. Confia em mim. Se não consegues controlar-te e controlar as tuas emoções, não vais conseguir controlar ninguém à tua volta. Quando abordares uma miúda, ela vai se sentir um bocado amedrontada. Por isso, é teu dever fazê-la sentir-se descontraída. E como fazê-lo? Tens de ir primeiro para esse estado. Tens de estar descontraído. Tens de estar descontraído primeiro. E se estiveres descontraído, as pessoas à tua volta vão se sentir ainda mais descontraídas e confortáveis. Apenas se tu estiveres descontraído. No último CD, falaremos mais sobre como usar a linguagem corporal para fazeres com que as pessoas à tua volta se sintam mais descontraídas.